Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar falando novamente com todos vocês. Neste momento nós vamos gravar mais um vídeo sobre seitas e heresias. Nós vamos estar gravando sobre a seita Bahaísmo. Vamos falar sobre o Bahaísmo nesta oportunidade. Vocês não esqueçam de compartilhar, divulgar, acionar o sino das notificações e deixar o seu like positivo nos nossos vídeos para que o nome de Jesus seja glorificado através do canal A Bíblia em Foco. Falando com vocês, o pastor Levi Longaray. Meus irmãos, o Bahaísmo é uma religião de origem pérsil-maometana, fundada em Acre, na Palestina, por um nobre exilado persa, conhecido pelo nome de Baha Alá, que traduzido, abre aspas, quer dizer glória de Deus, fecha aspas. Então o nome do Baha Alá quer dizer glória de Deus. E da onde deriva então o seu nome Bahaísmo, que vem de Baha, tá certo? Que traduzido, segundo eles, quer dizer glória de Deus. Bom, o Baha, ele nasceu em 1817. O Bahaísmo crê que, abre aspas, o último e verdadeiro sucessor de Maomé, que desapareceu no século X, nunca morreu. Continua vivo numa misteriosa cidade, rodeado por um grupo de fiéis discípulos e que, no final dos tempos, aparecerá e encherá a terra de justiça, depois de ter sido cheia de iniquidade. Fecha aspas. Então, o Bahaísmo é um braço estendido da doutrina maldita maometana. Então, eles têm origem e saíram de dentro da seita do Maomé, dos islâmicos. Vocês entenderam, meus irmãos? Esse sucessor oculto revela-se de tempos em tempos através daquele a quem esclarece sua vontade e que são conhecidos como, abre aspas, babes, fecha aspas, ou, abre aspas, portas, fecha aspas. Então, babes ou portas. Abre aspas de novo. Isto é, são portas através das quais se renova a comunicação entre o escondido e os seus fiéis seguidores. Fecha aspas. Agora abre parênteses para nós vermos aqui Baalém, no Baalém, o caos das seitas, na página 107, você pode fazer essa leitura desse comentário que nós estamos fazendo aqui para vocês no livro Seitas e Heresias, tá certo? Nós temos em mãos um manuscrito nosso, um pequeno resumo feito na teologia sobre seitas e heresias. Nós passamos para vocês o mais puro conteúdo da palavra de Deus. Talvez não tenha uma atualização 100% sobre todas essas seitas que eu estou passando, porque quando nós estudamos esse livro tem 10 anos, então algumas coisas já mudaram, o número de adeptos, tudo tem mudado, mas a raiz do conteúdo de tudo que eu tenho passado para vocês permanece fiel e original do que diz tudo sobre essas seitas, tá certo, meus irmãos? Vamos às crenças do Bahaísmo. Segundo o opúsculo, o que é esse opúsculo? Abre parênteses, é uma pequena obra, fecha parênteses, e abre aspas. O que significa ser Bahá'í? Fecha aspas. No caso, esse segundo o opúsculo que é uma pequena obra, que vai trazer o significado do que é ser um Bahá'í. Publicado e distribuído pela, abre aspas, Assembleia Espiritual Nacional dos Baha'ís do Brasil, fecha aspas. Então esse aqui, o opúsculo, é uma pequena obra aí, escrita pela Assembleia Espiritual Nacional dos Baha'ís no Brasil. Tá certo, meus irmãos? E nós estamos tirando coisas, não é da nossa cabeça,
São coisas e argumentos ditos e seguidos e traçados pela própria seita, tá certo? O bahaísmo crê que há somente um Deus e todo conhecimento do homem vem de Deus através de seus mensageiros. Creem que um novo mensageiro aparece no mundo a cada milênio, aproximadamente para reacender o amor de Deus nos corações dos homens e para iniciar uma nova era. Também ensina um pouco da religião da nova era e sempre um misticismo, um ecletismo de seitas e de religiões falsas, tudo incluído nas doutrinas de uma seita. Você percebe que toda seita sempre tem algo, já que outra seita tem pregado, eles imbuem e colocam na sua própria doutrina para os seus adeptos. Bom, então aqui eles acreditam que a cada milênio surge um novo mensageiro para renovar o pacto daquilo que já estava sendo feito. O mensageiro de Deus para esta época é Baha'u'lláh. Baha'u'lláh, que é, abre aspas, a glória de Deus. O Bahá é a glória de Deus manifesta no presente milênio. É o último mensageiro atual da mensagem que tem que ser, no caso, divulgada para a humanidade. O mensageiro de Deus para esta época é o Baha'u'lláh, a glória de Deus. Baha'u'lláh, que surgiu na Pérsia em meados do século XVIII. É prometido, anunciado por Moisés. Jesus Cristo e outros mensageiros já tinham anunciado a manifestação do Baha'u'lláh, que é o mensageiro iluminado para esse milênio. É muita heresia, é muita maluquice. Eu não sei de onde é que tiro tanta base para tantas religiões falsas e pagãs neste mundo. Bom, meus irmãos, vamos à frente. Foi enviado por Deus para trazer paz e unidade para toda a humanidade, para todo o mundo. E foi profetizado a sua chegada por Moisés, por Jesus Cristo, a figura do Baha'u'lláh. Tá certo? Abre aspas. Mãos da causa de Deus, fecha aspas. Shoghi Effendi indicou um número de barrais prominentes como, abre aspas, mãos da causa de Deus, fecha aspas. Seus deveres especiais são ensinar e proteger a fé Bahá'í por todo o mundo. Vocês estão entendendo, irmãos? Refutação. Vamos à refutação? Não aceitamos e vamos refutar. Se analisarmos a doutrina Bahá'í à luz da Bíblia, haveremos de concluir que, primeiro, quanto à crença em Deus, o bahaísmo é nitidamente panteísta, isto é, furta a atenção e a crença de seus adeptos do Deus-homem para o homem-Deus. Isto é provado pela revista oficial desta seita na América do Norte, de fevereiro de 1914, onde foi escrito, abre aspas, além deste homem Baha'u'lláh, não existe outro ponto de concentração. Ele é Deus. Ele é Deus, fecha aspas. Segundo ponto, para refutarmos. O bahaísmo tem muito em comum o teosofismo, o espiritismo e a maçonaria. Proclama a visão das religiões, a perfeição do homem, independente de Cristo, e sustenta um ensino sincretista, respectivamente. Mais um ponto aí que nós levamos a refutar a seita dos bahaístas como algo que não tem base bíblica, que é algo completamente fora das santas escrituras de Deus, da palavra de Deus. Mais um ponto. O ensino de que um novo mensageiro de Deus aparece no mundo a cada milênio não tem apoio das Escrituras. Já faz 2000 anos que Cristo, o mensageiro prometido no Antigo Testamento, veio e, após ressuscitar dos mortos, passou a seus seguidores a responsabilidade de encher o mundo das boas novas do Evangelho. Conferimos em Mateus 28, 19 até o 20. Marcos 16 e 15.
Não obstante haja aqueles a quem Deus favorece de chamada especial para pregar o Evangelho, todos os crentes são chamados para testemunharem do Evangelho de Cristo. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Mais um ponto. Moisés anunciou a vinda de Cristo como um profeta semelhante a ele, Deuteronômio 18 e 15. Porém, Cristo não anunciou a vinda de nenhum mensageiro humano, mas anunciou a vinda do Espírito Santo, João 16 e 7. Jesus nunca anunciou a vinda do Bahá'í. Nunca. Nem Moisés. Moisés testificava de Cristo e Cristo testificava do Espírito Santo. Jamais um deles falou sobre a iminente chegada milenar de um Bahá'í. De forma alguma que ele seria o enviado para atuar nesse presente milênio. Vamos à frente. Moisés anunciou a vinda de Cristo como um profeta semelhante a ele, Deuteronômio 18 e 15, porém Cristo não anunciou a vinda de nenhum mensageiro humano, mas anunciou a vinda do Espírito Santo em João 16 e 7. Mais um ponto, só Cristo é a porta. Não existe portais e portas como prega o ensinamento da doutrina bahaísta. Só Cristo é a porta, João 10, versículo 7 até o 9. De forma alguma, Bahá'í é a porta, ou a seita bahaísta seria a porta para alguma novidade ou para uma vida melhor, de forma alguma. Mais um ponto, não obstante todos os crentes serem servos, só Cristo é, abre aspas, o servo de Deus, fecha aspas, por excelência. Mateus 20 e versículo 28. Mais um ponto para nós refutarmos. Cristo destinou o Espírito Santo como intérprete da sua palavra. João 16, versículo 13 e 14. Vamos a mais um ponto. A conservação da fé é batalha não de uns poucos privilegiados, mas de todos os santos. Judas, versículo 3. Agora você aprende uma coisa, a seita bahaísta, ela tem uma doutrina e uma pregação que ensina que existe alguns privilegiados para poder fazer a anunciação e fazer, no caso, pregar e transmitir a doutrina da seita bahaísta. De forma alguma, na Bíblia não está dessa forma escrito. Vamos um pouquinho mais além. Cremos que uma nova era há de raiar e que uma nova ordem há de se estabelecer na Terra. Mas isso não se dará como resultado de esforços humanos ou de possível aperfeiçoamento da humanidade. Cristo as estabelecerá na Terra durante o seu governo milenar, descrito em Isaías 2, do 2 ao 4 e 65, do 18 ao 22. Não obstante o revestimento de glória que o milênio terá, a Bíblia nunca sugere que a humanidade alcançará a perfeição nesse tempo. De forma alguma, meus irmãos, é engano da seita bahaísta. O homem continuará o mesmo, e a prova disto é o que relata o livro do Apocalipse. No final do milênio, a humanidade que viveu em paz por 1000 anos reassumirá uma atitude de hostilidade contra Deus e os seus eleitos, o que causará a destruição dos ímpios, enquanto Satanás será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 7 até o 10. Concluindo agora sobre essa seita bahaísta. Portanto, o maior momento dos salvos não será o milênio, mas o que está escrito em Apocalipse 21 e 22, do 1 ao 5. O estabelecimento de um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça de Deus e onde os salvos habitarão eternamente, está em 2 Pedro, capítulo 3, e versículo de número 13. É uma seita bastante reservada. O conteúdo que tínhamos não é tão extenso, mas é o suficiente para nós entendermos da onde originalizou, qual é que é o seu destino e qual que é a sua ideia, a sua intuição. Galgar adeptos
para desviá-los da verdadeira palavra de Deus. Falou com vocês, meus irmãos, o pastor Levi Longaray. Que Deus abençoe, compartilhe, divulgue, acione o sino da notificação e não deixe de deixar o seu like nos nossos vídeos. Que Deus te abençoe em Cristo. Nós voltamos no próximo vídeo com todos vocês, falando de assuntos concernentes à obra de Deus.